abdicou do brasileiro, poupou contra o Ceará, poupou contra o Palmeiras, para focar nas Copas. Ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Esse ano, o São Paulo chega na semifinal contra o Corinthians. O ano passado chegou Copa também. do Brasil. Com o Rogério. Sim. Tá tudo igual, o mesmo número. Tá bom, eu com o Pedro Marques. Que a tendência é que o Dorival, principalmente depois da derrota de ontem pro Cuiabá, foque nas Copas, né? Porque o São Paulo tem muita chance de título na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Tá os mesmos números. Muita chance? Ah, não tem, gente. Tá na semifinal, pô. Mas A gente tá não falando muita de 4 chance. clubes. Flávio, a gente tá falando de 4 clubes. Entre Ele eles tá o em Flamengo, 24. né? Entre eles o Flamengo Tá bom, mas- que não vai jogar igual jogou contra o América, né? Tá bom, mas você. Tá bom. Então aí eu te dou um exemplo. Se o Flamengo jogar o que jogou contra o América, o São Paulo pode ganhar do Flamengo. Vai no jogar Morumbi. igual jogou contra o América. Aquilo que o Mauro falou, concordo plenamente, é outra parada, é outra pegada. Eu acho quase impossível o Flamengo não ser campeão da Copa do Brasil. Gente, a gente tá falando de futebol. Eu sei. A gente tá falando de Mas já Grêmio, tá falando ó, de não 2 tem uma- jogos ó, também. Não tem uma baba na Copa do Brasil. Grêmio, São Paulo e Corinthians. Não, eu tô falando baba. Quando eu falo baba, você sabe o que eu tô falando. Não é camisa, não, mas, São- mas tem baba, sim, senhor. Tá, você vai o quê? Você já vai ironizar o Corinthians, é isso? E o São Paulo também. Você jura que você acha o São Paulo que tá jogando hoje, nos principais jogos, não o que foi contra o Cuiabá? Não dá pra enfrentar um Flamengo numa final? Não. Isso é tudo de final, cara, de dois clubes grandes. Não, em 2 jogos não. Pode num jogo só acontecer um acidente. Mas não dá. Só se o Flamengo. Ó, só um time pode derrotar o Flamengo nessa Copa do Brasil. O Flamengo. Só ele mesmo. Se ele se auto-implodir. Se ele fizer o normal, não tem como perder. Nem de Grêmio, nem de São Paulo, nem de Corinthians. Não tem como perder. Ele é muito melhor que os outros. Não tem como perder. Quantas vezes o Manchester City foi muito melhor que os outros? No mata-mata perdia. E ganha o quê? E leva tudo, e ganha tudo. Tá bom, mas no mata-mata cansou de perder. Sim, mas perdeu do Dá Real pra Madrid, desviar, né? O Flamengo é quase... Sim, mas perdeu do Real Madrid, né? É diferente, é um pouco diferente, né? Quando ele perdia, perdeu do Real Madrid, pô. É um pouco diferente, né? Aí a diferença eu acho enorme, gigantesca, de todos eles. Mas o time do Real Madrid era mais fraco que o time do Manchester City. Bola. Então, mas a diferença, mas era um time, olha os jogadores que eles tinham lá pra fazer isso. Eu acho que o São Paulo e o Corinthians, eles estão disputando o 2º lugar da Copa do Brasil. Um dos dois deve ser Eu vice-campeão. não consigo levar a sério. O São Paulo. Levar essas baboseiras do Flávio a sério. Não, o São Depois Paulo. a gente vai ver. Então aposta contra o Flamengo. Não, eu aposto no Flamengo. Ah, Eu então falo. tá. Você tá falando e vai Ó, eu falando até igual. participei de um Tá programa falando aí igual. da torcida do Grêmio lá, de um canal de Grêmio. Tinham lá 800 gremistas ao vivo. E eu falei, ó, o Flamengo é favorito. Eu não tô Claro aqui que é favorito. em cima do muro. É claro que é o favorito. Claro, Mas você bem dizer favorito. que o Grêmio não pode fazer frente ao Flamengo é loucura. Claro que pode fazer frente. Não vai fazer frente, Ó, mas vai perder. O São Paulo vai se matar se chegar a São Paulo. Tá, qual é a Aliás, se não colocação- chegar, qual é a demais. colocação do Grêmio no Brasileiro? Agora é segundo ou terceiro? Segundo, o Flamengo tá atrás. Eu sei. Então, Mas é outra. eu sei que o Flamengo tem mais Eu nome, eu sei que acho- o Flamengo tem mais time. Eu não sei se momento. eu não sei se você não concordou com o Mauro. Eu concordei. O Flamengo escolhe jogos. Quando chegar nesse momento, tem, velho. Não tem. Aí é outro papo. Os caras não olham pro outro e falam, ó, aqui é nosso, vamos resolver, tá com a gente, vamos resolver. E é cala a boca também. Aí dane-se o brasileiro, seja lá o que for. Eles vão chegar e vão ganhar e pronto. Porque é muito melhor que os outros. A situação, Tá, do não Corinthians, tem. a situação do Corinthians é muito. Ontem à noite vendo Bahia e Corinthians, você olhando o que tá jogando o Corinthians, o Corinthians não termina entre os 10 primeiros. Quer dizer, aí a temporada de 2024 você já fica fora de Libertadores, né? Copa do Brasil vai estar tudo, mas assim, o sonho de todo mundo jogar Libertadores, quer grana, não sei o quê. Não terminar entre os 10, por mais que você não queira a Libertadores vem até você. E o Corinthians, a bola que tá jogando, não termina. Talvez entre na os 10. Sul-Americana. Tem Pode que sobrar melhorar alguma demais, coisinha. tem que melhorar demais. Pode sobrar alguma coisinha na O Sul-Americana. Bahia que não tá jogando nada. O Bahia não tá jogando nada. Ontem a torcida do Bahia se manifestou, vaiando pra caramba, quer que o português vá embora. Não, mas aí eu discordo do Flávio, porque se você falar que nenhum time tem chance de enfrentar o Flamengo seria campeão de tudo. Em Não é? 2 jogos. Não. Ganha muito. Em 2 jogos não tem. Em 2 jogos não. Em um jogo acontece um acidente. Em Eu acho, 2 jogos. Eu acho que a torcida do São Paulo, por exemplo, pode ter um otimismo de, ó, finalmente dá pra gente conquistar um título de expressão.
Eu não tô falando. Eu não tô falando do Não é que ela pode, ela deve ter. Mas é só Fábio, mas eu não tô evitar. falando que o São Paulo é favorito. É só evitar depois ficar chorando, lamentando. Então, Então tá, seja realista. Ó, não dá pra encarar o Flamengo. Se vier alguma coisinha, pô, que lucro tal. Agora, se ficar grande ilusão que dá pra encarar o Flamengo, vai de novo ficar frustrado. É o que vai acontecer. Tá, diante das irregularidades, Mauro, desse Flamengo nessa temporada, tá? O Flamengo é totalmente irregular. O Flamengo perdeu uma semifinal de Mundial pro Al Hilal, eu sei que era outro treinador, eu sei que não tava na mesma situação que tá hoje. Perdeu um campeonato carioca pro Fluminense, levando de 4 no Maracanã. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana pro Independente Del Valle. Eu não acho um absurdo o Flamengo perder pro Grêmio e perder pro São Paulo e pro Corinthians. Não, mas o que o Flávio fala é... Acho que a gente viu na São temporada. dois jogos. Dois jogos, é isso que ele tá Você pode fazer uma bobagem num jogo aqui, vacilar, perder um eventual jogo aí pro Corinthians aqui no campo do Corinthians, 1-0, dar um vacilo. Pô, vai jogar no Maracanã, pô. Não tem jeito, não tem jeito. Você acha, ô Mauro, que o São Paulo não tem chance? Não, de chance título? tem. É o que eu falo, não é assim quase Eu também acho que tem Até porque chance. o São Paulo tá Não, jogando mas eu bem. acho que tem chance. É 91% pro Flamengo, 3%, 3%. Você é ridículo. Chance tem. Sério, você é ridículo. É, tá bom. Você é ridículo. Então depois a gente Você vai dizer confere. então que o Flamengo enfrenta um Grêmio, enfrenta um São Paulo, que a gente tá falando do São Paulo. Isso. E o Flamengo tem 91% de chance? Não, são meus 3. Se você tirar, quando forem eliminados os dois, vai aumentar a diferença. Quando tirar, vai aumentar a diferença. Não vai, essa sobra não vai pro outro, vai continuar com o Flamengo. O Flamengo, ele é bem melhor que os outros. Bem melhor que os outros. E vou dizer mais uma coisa pra vocês. Se fizer uma seleção dos 3, jogar contra o Flamengo na final, o Flamengo ainda é bem favorito. O Flamengo é muito melhor que os outros. Não, eu concordo que é melhor elenco, Mauro, mas não é um futebol tão melhor que os outros. Não, mas os outros são ruins. O problema não é. O Flamengo é espetacular? Não, tanto você falou, Pedro do Al Hilal, de espetáculo. Não é. Mas os outros são muito ruins, são muito fracos. E aí cria ilusão. O time de São Paulo é um time que se mata em campo, se arrebenta. Não tem nenhum jogador de Não, alto a nível. gente tá falando de um Grêmio que deve ter o Soares na sua despedida. Tá? O Soares deve jogar sua despedida. Vai jogar contra o Flamengo. Soares não vai deixar de jogar contra o Flamengo. E aí depois fecha a janela. Vamos esperar. Sim. A gente tá falando de um Grêmio que tem Soares podendo... Fecha a janela pra aqui, não pra quem sai, viu? Pra quem chega aqui. Ah, então o Soares pode jogar o segundo jogo também da Copa do Brasil? Fala, fecha a janela pra quem vem pra cá. Mas pra sair, eu não sei quando é que fecha a janela lá no futebol. Eu acho que o Soares Lá- só pode jogar até o dia... Eu não sei quando fecha a janela lá nos Estados Unidos. Vou até ver isso. Tá. Agora, um Grêmio que tem Soares e o São Paulo, por exemplo, que a gente tava falando do São Paulo. O Corinthians, pô. Vamos falar dos 3, então, já que a gente tá falando dos 3. Flávio, você tá rindo. O Corinthians teve mais chance de ser campeão da Copa do Brasil no ano passado contra o Flamengo, no segundo jogo, do que o Flamengo. Jogou pra caramba, O não Roger foi? Guedes perdeu um gol sem Isso, goleiro, exatamente. embaixo da Isso, trave. tudo verdade. Jogou pra caramba, não jogou? Você tá rindo. Jogou muito, não jogou? Perdeu, Jogou. perdeu. Eu sei, Mas Flávio. não vai jogar de é novo igual futebol. também. O que eu tô te falando é que é futebol. Eu sei. Pô, eu acho, Mauro, não sei se você acha que ele tá exagerando, que você ter Corinthians, Grêmio e São Paulo numa semifinal e dizer que é quase impossível o Flamengo perder o título, eu acho exagero. Não, quase impossível também acho que não. Agora, eu acho que primeiro o São Paulo e o Corinthians tem que se enfrentar para pensar em quem vai ser o finalista contra um dos dois, né? O Grêmio ou o Flamengo. Ontem o Grêmio já jogou diferente do que vinha jogando. Não tinha o Vila Sante e o Soares, mas já jogou mais fechado, fez um gol no começo, acondicionou o jogo. O Atlético teve muito mais posse de bola, o Atlético Mineiro finalizou muito mais, o Grêmio ficou se defendendo. Eu acho que vai fazer algo parecido com o Flamengo, vai tentar fazer a vantagem e vai se fechar. Eu imagino que vai mudar bastante em relação ao Grêmio que jogou no Maracanã, super ofensivo, contra o Botafogo e perdeu esses 2 jogos. Eu estou imaginando que o Grêmio, quarta-feira, já vai mudar a sua conduta contra o Flamengo para tentar um time mais pragmático, né? E São Paulo e Corinthians, eu acho que São Paulo é melhor que o Corinthians hoje, não em valores individuais. Os jogadores do Corinthians, em algumas posições, são até melhores que os do São Paulo. Mas São Paulo é um time melhor. E ontem, para mim, o São Paulo foi garfado pelo VAR. Esses pênaltis que deram ontem contra o São Paulo são brincadeira. Né? Absurdo. Não, brincadeira aquilo ali. O primeiro ali, o rapaz cai sozinho. E o segundo, aquela jogada dentro da área, um tropeçando no outro, o outro tropeçando no um e vambora e aí cai. Peraí, o cara nem tem a bola dominada. O jogador não tá com a bola, tá todo mundo correndo ali, aí um cai, o outro tropeça. Eu achei o primeiro pênalti pro Cuiabá um escândalo, o outro menos. Não, assim, o primeiro foi um Os escândalo. dois são aquele que o cara pega o vídeo e fica procurando alguma coisa, fica procurando. Aí, mano, aí, Ô, Flávio, Vampir, só antes de você falar, só lembrando pra nossa audiência que às 3 horas começa o Tá Na Roda, já com a nossa versão falando sobre política, tá? Tem muito debate ainda hoje no Tá Na Roda. Agora com o esporte no começo, a partir de 3 horas a gente vai pro debate político aqui no Tá Na Roda. Pode falar, Vânia. aí fica bem, bem notório, né? Que assim, ó, se o campeonato não pode ter um esquema,
E o São Paulo tá entre os 4 primeiros, tava se ganha, fica ali em terceiro. Tem esquema e arrebenta com o São Paulo. Quem vai chegar ao título mais fácil? São Paulo ou Cuiabá? Tô falando do auxiliar do Abel. Sim, do sistema. Do sistema. Se tem um sistema, não vai dar pênalti contra o São Paulo. Então, Não, e foi maior, uma vergonha, tá mais e foi próximo. uma vergonha esse pênalti. É o que eu falo, sempre tem um erro de arbitragem. Sempre tem um erro de arbitragem. O Mauro considera os dois. Eu considero o primeiro um escândalo. O segundo, acho que pode ser duvidoso. Agora, o o cara primeiro não foi um tem que ficar, escândalo. ele não tem O que cara ficar cai procurando sozinho. aquilo ali. Ele tem que ficar procurando aquilo ali. É um lance. O VAR não tem que entrar. E o impedimento do gol do Allan Kardec, ninguém sabe que diabo foi aquilo, né? É mais um daqueles impedimentos, uma imagem em baixíssima resolução, um negócio tacanho. Aí você vê a linha parece estar fora do lugar, e aquilo parece que é colocado à mão, né? Quer dizer, não tem um programa que procura os pixels exatos ali naquele frame, né? Com uma resolução alta, né? Alta qualidade, para aqui. Não, é o cara na mão ali colocando uma linha grossa. É um negócio bizarro. Ontem, com relação a isso, o Felipão tem razão. Não dizer que acabou o futebol, mas que o futebol está sendo agredido por esse tipo de decisão, tá. O Atlético ontem merecia o empate e fez o gol de empate, e a gente nunca vai saber se aquilo estava impedido ou não. A gente tem que ter uma providência, gente. Aí, mas segunda-feira que vem, ou terça, tomara que seja na segunda, que eu não aguento a ansiedade. Eu tô Não, é esperando... terça. É terça-feira. Ah, podia antecipar. O CNM, a palestra Vai do esperar até CNM, terça-feira. aquele papelão, Pois é terça-feira. Todo mundo quer saber na segunda. A central do apito da CBF. Você sabe tudo que ele vai falar, mas a gente fica assim mesmo na expectativa de assistir. Você sabe que eu tenho uma sugestão para o senhor da arbitragem. Eu estava pensando ontem, né, depois da rodada. Eu disse assim, caramba, não pode, só me confirme isso, não pode mais colocar bichinhos em circo, né? Não pode. Porque eu pensei, por exemplo, em adestrar um macaquinho, e dar o apito pra ele. Ou então uma foca. Não, eu tô falando sério, bota o apito. Porque o que eles fazem? O macaquinho faz melhor, com certeza. O macaquinho do circo que eu via faz melhor. A foca, aquela foca que pula e tal, que dá um peixe, cara, faz melhor. O elefante, que o elefante se impõe. Maravilhoso, exatamente. Então, podia fazer isso, colocar um bichinho. Se a sociedade do protetor dos animais não permitir, que seria legal, bota aquela propaganda atrás. Tem que ser um macaquinho sarado e tal, bonitão, né? Aí, poderia ser inteligência artificial, porque o VAR é a falta de inteligência real, né? Então você pode colocar uma inteligência, tentar botar a inteligência artificial. Mas eu ainda gosto mais eu gostaria de ver um macaquinho apitando. Mas é Quem vai bizarro. apitar Grêmio e Flamengo? Não sei, de cabeça. O Hilton já é Corinthians e São Paulo. Não, mas é escândalo de arbitragem o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente fica ironizando aqui, e aí fica o CNM, igual um bobo, querendo defender árbitro. Eu quero ver o que o CNM vai falar desse primeiro pênalti do São Paulo no Cuiabá. Eles são péssimos. Não, é capaz de ele defender. O Gasparzinho fez o pênalti, o Fantasminha camarada. E é capaz dele achar pênalti ali de algum jeito. Esse cara do jogo do Palmeiras, que marcou aquele pênalti no cotovelo do Marcos Rocha, esse cara é o cara que está sendo preparado para substituir o Daronco na FIFA. Que tem negócio, né? Tem que ter um de cada estado e tal, no esquema que eles fazem. Cara, eu olhei, ele tem tudo pra substituir o Daronco mesmo. Ele não entende nada da regra, ele é saradão, ele trava o jogo. Cara, perfeito. Isso a gente tem que admitir. Ou seja, não há esperança nenhuma a curto prazo. Pensem no macaquinho. Ô Flávio, o nosso querido Porcari sempre manda, né, informações pra nós, né? E o Hilton, na semana passada, ele erra feio aquele pênalti lá. Que ele deu no jogo do Bahia. Né? Então, o CNM... Na terça-feira falou que estava tudo certo, porque não podia afastar o árbitro FIFA, botar para jogar. Hoje eu tava vendo o Voade apitando na Série B. É Klaus, né, que vai Porto Alegre, né? Então, se você afasta os árbitros FIFA, eles não podiam estar apitando agora a semifinal da Copa do Brasil. Então aí ele tem que defender a besteira. Mas é o que eu falo. O Vamp é muito mais ético com o torcedor que você fale, pessoal... Ele errou, eu não posso afastar, porque eu não tenho um quadro de arbitragem com árbitros que saibam lidar com pressão. Que eles. É isso, que saibam lidar com pressão como os árbitros FIFA, e esses caras vão apitar o mata-mata da Copa do Brasil. Agora, ele defender erro, ele mostra pro torcedor, os árbitros podem fazer a besteira que eles quiserem, que eu não vou mostrar os erros que eles cometem. Trazer cara fora também não seria uma má ideia, né? Pega os árbitros ingleses lá pra mim, que tá parado, traz aí. O CBF tem dinheiro pra caramba, traz gente que consiga fazer alguma coisa decente, que não vai trabalhar o campeonato.
E aí acabou. O Mauro falou outro dia, o cara sobe no avião, vai embora, não sabe não conhece os times, não sabe quem é um, quem é outro, sabe nada. Ele vem aí, faz o trabalho dele e vai embora. Seria excelente. E que encostou, ele já mete cartão. Ontem era uma festa, todo mundo em volta daquele cara lá, do árbitro lá do futuro, do Daronco do futuro e tal. Não dá, gente. Não dá pra fazer. Não tem a menor condição. Você perde a credibilidade. E o pior é que eu tenho certeza que não tem desonestidade nenhuma. Não é desonestidade. O que é pior até. Porque eles são muito ruins, eles vão continuar fazendo isso. É que o Botafogo tá muito disparado. Então ele pode decidir um campeonato, pode decidir um rebaixamento, pode decidir uma vaga em Libertadores, por causa dessa incompetência, de marcar umas coisas absurdas, assim, aberrações. Esse pênalti aí que foi citado de São Paulo. Um cara mais com um troço desse, acho que não vai fazer tanta diferença esse resultado. Mas o cara inventa uma regra, inventa uma situação, não dá, gente. E toda hora, se é um acidente, acontece. Todos nós erramos. Você sabe o que eu pensei outro dia? Tô fazendo muito tempo. Sabe que eu já errei umas 2, 3 vezes na minha carreira, né? Eu até demorei um pouquinho pra lembrar, mas eu já errei. Que loucura! Até eu. Você erra todo dia, você fala besteira todo dia. Até eu já errei. Imagina os caras, então eles podem errar uma vez ou outra, entendeu? Mas toda hora não. Duas vezes. Acho que 2 ou 3 vezes. Que humildade. 2 ou 3 vezes. Que humildade, 2, 3 vezes. Eu erro toda hora. Não tá contente, eu melhoro aqui a posição. Acabou. Fiquei humilde, pronto. Agora, essa situação, né? Já a gente vai começar o Tá na Roda de política, né? Pra galera que tá perguntando aí no chat. A gente vai começar o debate político já aqui no Tá na Roda. Mas eu queria saber o que vocês esperam pra Copa do Brasil. Porque a gente falou Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo, se você Esse for pra mim ver... tá em aberto. Agora o outro lado, pra mim o Flamengo é favorito. Tá. Aí tu vai querer ficar em cima do muro em um e no outro não. Então azar o teu. Você tem que dar teu palpite nos dois. Por que você não falou o nome dos caras aqui que falou pra você? Não é tá em aberto. É porque... Ué, mas eu dou o palpite do jogo. Por que você não falou Vamos lá. Você não falou o nome dos caras aqui Eu no acho que programa? passa o Flamengo. Te conta que Eu acho que passa o Flamengo, eu acho que passa o São Paulo. Pronto. E você? Eu acho que passa o Corinthians e passa o Flamengo. E vale lembrar os números do Corinthians contra o São Paulo, né, Vamp? O mata-mata. Não. E são 17 mata-mata, o Corinthians... Eu acho que o Corinthians já eliminou 17 vezes e o São Paulo 6, o Corinthians. É surreal a freguesia do São Paulo com o Corinthians. É quase igual do Palmeiras pro São Paulo, Isso mesmo. do São Paulo pro Corinthians. Geralmente é isso, né? O Palmeiras é eliminado pelo São Paulo e o São Paulo é eliminado pelo Corinthians. E o Corinthians pelo É Palmeiras. isso que acontece mais vezes. Mais vezes. Você acha então que passa Corinthians e Flamengo? Ou seja, a reedição da final do ano Do passado. ano passado. Flávio. Falar que o Corinthians vai passar em alguma coisa é duro, porque o time do Corinthians é muito ruim. Só que o problema é que tem esse negócio da tradição. Então vou dar uma colher pra tradição. Passa o Corinthians. Mauro. Eu acho que o São Paulo hoje é um time melhor que o Corinthians, não em valores individuais, o time coletivamente. Só não quebrou o tabu no último jogo porque inventaram um pênalti bizarro pro Corinthians, né? Aí o Corinthians agarrou no 1-1, embora fosse péssimo na classificação do campeonato, se preocupou em não perder. Isso foi até admitido pelos próprios integrantes ali do clube, o técnico e tudo mais. Então eu entendo que o São Paulo tem um momento melhor. E faz o segundo jogo em casa, né? Esse é só o primeiro jogo. E o Flamengo também.